Como era a vida antes do dilúvio na Terra? Nos primeiros capítulos da Bíblia, particularmente no livro de Gênesis, nos deparamos com um mundo muito diferente do nosso. Um mundo antes do grande dilúvio. Essa era, frequentemente envolta em camadas de interpretações. É um período da humanidade inicial, marcado por longas expectativas de vida, interações divinas humanas, e uma proximidade com Deus, e a própria história da criação. Personagens como Adão, Eva, Caim, Abel e, eventualmente, Noé, nos proporcionam vislumbres de uma vida que parece ser relacionável. Numerosas forças se unem para que o dilúvio ocorra: Satanás e os anjos caídos. O primeiro evento que levou ao dilúvio ocorreu antes da criação do mundo. Esse evento foi a criação dos filhos de Deus. Na história bíblica do livro de Jó, Deus revela um evento que ocorreu antes da criação do mundo, como está descrito em Jó 38, versículos 4 a 7. Onde estavas tu, quando eu fundava a terra? Faze-mo saber, se tens inteligência. Quem lhe fixou as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. É revelado que seres angelicais, referidos como estrelas da manhã e filhos de Deus, testemunharam a criação da terra e celebraram a glória, o poder e a sabedoria de Deus envolvidos no processo. Antes do dilúvio, havia seres caídos. A Bíblia faz apenas referências passageiras aos anjos caídos, porque a grande maioria dos anjos no céu nunca se desviou do caminho ou se voltou para o mal. No entanto, houve alguns que tomaram essa decisão. Lembre-se de que o céu originalmente era destinado a ser o lar desses anjos, para toda a eternidade, mas agora eles caíram dele. O que causou tudo isso? Porém, não podemos negar o fato de que os anjos possuem livre-arbítrio. Sua queda pode ser vista em termos de livre-arbítrio. O livro de Judas torna esse ponto bem claro, em Judas 5 a 6. Agora quero lembrá-los, embora vocês já saibam tudo isso, que o Senhor, tendo libertado um povo da terra do Egito, depois destruiu aqueles que não creram. E os anjos que não guardaram sua própria posição de poder, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele manteve em cadeias eternas, sob a escuridão, para o julgamento do grande dia. Judas afirmou que os anjos não guardaram sua posição apropriada. A frase posição apropriada pode ser interpretada como governo ou ponto de partida. Os anjos foram especificamente criados, com o propósito de habitar o céu com Deus, adorá-lo e cumprir seus comandos. Eles foram formados para glorificá-lo, assim como as pessoas, mas as pessoas foram projetadas para habitar na terra, enquanto os anjos foram criados para viver no céu. Apesar disso, esses anjos deixaram o seu início, o que é outra maneira de dizer que deixaram a sua localização inicial no céu. Satanás, que se disfarça como um anjo de luz, está no comando desses anjos e age como seu líder. A grande rebelião, como alguns se referem a ela, foi um evento em que Satanás e uma multidão de legiões angelicais do céu travaram guerra contra Deus e seus anjos, na tentativa de derrubar a autoridade de Deus na esfera eterna. O diabo concebeu um plano para derrubar Deus, o seu Criador, e ele e os anjos que o seguiram acabaram sendo derrotados no conflito. Temos um relato disso, de Jesus mesmo, pois ele estava presente. Jesus falou sobre a glória e a majestade que compartilhava com Deus Pai antes que o mundo existisse, em João 17, versículo 5. E agora, ó Pai, glorifica-me ao teu lado com a glória e majestade que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes da criação da terra, havia Deus, e Deus tinha majestade com seu Filho. Jesus declara: vi Satanás cair como um relâmpago do céu. Como se vê, Satanás é muito mais do que uma figura vermelha com chifres e um tridente. Ele é um ser antigo, com verdadeiro poder espiritual, que ele usa para o mal e para seus próprios propósitos egoístas. Nós não lutamos apenas contra carne e sangue. Paulo disse que estamos em uma luta, mas não é contra a carne e o sangue. O reino de Satanás é altamente organizado,
com diferentes áreas e níveis de autoridade, e sua sede está nas regiões celestiais. E isso é um fato impressionante, mas é bem claro. O fato de que Satanás tem um reino altamente organizado é evidente em várias passagens da Bíblia. Uma guerra espiritual começou. É um choque entre dois reinos. Um reino é governado por Deus, o príncipe da paz, enquanto o outro é governado por Satanás, o príncipe das trevas. Após ser expulso do céu, Satanás e seus seguidores se uniram e formaram o reino rebelde. No Jardim do Éden, Satanás lançou seu primeiro ataque contra a autoridade de Deus na terra. Satanás considerava a terra como seu domínio e via Adão e Eva como invasores de Deus em seu território. Se Deus criou a humanidade para viver na terra, a fim de estabelecer seu reino, Satanás precisava de um plano de ataque. Quando Deus criou o mundo pela primeira vez, havia um lugar chamado Éden. Na língua hebraica, a palavra Éden significa alegria ou felicidade. Era um lugar de provisão, onde um homem poderia encontrar Deus, de acordo com Gênesis 3, versículo 8. Então, ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava pelo jardim ao entardecer, e Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. No jardim perfeito havia uma árvore especial chamada Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Deus disse a Adão e Eva que eles podiam comer de qualquer árvore no jardim, exceto o fruto daquela árvore. Satanás precisava destruir o destino do homem. Como o diabo, a antiga serpente, fez o seu caminho até Eva e usou 3 táticas estratégicas contra ela. A primeira foi a dúvida, como está descrito em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Foi isto mesmo que Deus disse? O enganador então usou sua segunda estratégia, a suposição, para fazer com que Eva duvidasse de que as consequências de sua desobediência realmente resultariam em sua morte, como Deus havia declarado. Certamente não morrereis. Gênesis capítulo 3, versículo 4. A terceira e última abordagem que ele usou contra Eva foi a tentação. Deus ficou desapontado por causa de sua desobediência. Eles não podiam mais permanecer no Jardim do Éden. Adão e Eva já haviam cometido um erro, comendo o fruto proibido. O contra-ataque subversivo de Satanás sobrecarregou completamente os seres humanos. Mas Deus estabeleceu uma profecia no Jardim do Éden, prometendo que a cabeça da serpente seria esmagada pela semente da mulher, revertendo a situação. Antes de expulsar Adão e Eva do jardim, ele demonstrou seu completo domínio sobre Satanás. O primeiro assassinato ocorreu entre Caim e Abel, aparece em Gênesis, capítulo 4. Alguém observou que o pecado cometido pelo primeiro homem causou o assassinato do terceiro, e apesar de Adão e Eva terem sido banidos do jardim, Deus continuou a abençoá-los. Eva deu à luz a 2 filhos, Caim e Abel, com a ajuda do Senhor. Como ambos os filhos cresceram ouvindo histórias sobre Deus, eles sabiam que deveriam fazer ofertas ao seu Criador. Os 2 meninos estavam prontos para adorar com o tempo. Mas enquanto o Senhor estava preocupado com Abel e sua oferta, ele não se importava com Caim e sua oferta. Isso enfureceu Caim. Apesar do aviso de Deus de que ele deveria dominar o pecado, Caim enganou seu irmão, o matou, o enterrou e o deserdou completamente, perguntando: "Sou eu o guardião do meu irmão?" Ele temia que outros pudessem matá-lo por seu crime. Deus colocou um sinal em Caim para protegê-lo, dizendo que qualquer um que matasse Caim sofreria vingança 7 vezes pior. Caim foi punido por se tornar um errante longe de sua casa e de sua família. Após a punição de Deus a Caim, ele foi viver em um lugar chamado Terra de Nod, a leste do Éden. Nesta terra, Caim construiu uma cidade e a chamou de Enoque. Seus descendentes incluíam pessoas influentes de sua época, como Jabal, o pai dos que vivem em tendas e criam gado, Jubal, o pai de todos que tocam instrumentos de corda e tubo, e Tubal-Caim, que forjou ferramentas de bronze e ferro. O que se segue à punição de Caim é a história de 2 famílias, um tema recorrente em Gênesis. Infelizmente, as formas assassinas de Caim foram passadas pela linhagem de sua família.
encontramos um homem se vangloriando de sua própria violência. Quando chegamos ao seu tataraneto, o mal se espalha. O projeto perfeito de Deus tem apenas 4 capítulos de idade e já encontramos pessoas se regozijando no derramamento de sangue e desrespeitando os desígnios de Deus para o casamento. Antes do dilúvio, a poligamia também foi transmitida pela linhagem de Caim. Até aquele momento, um homem e uma mulher se casavam para a vida toda, mas os descendentes de Caim tinham muitas esposas. Em contraste com a linhagem de Caim, Deus estabeleceu uma nova linhagem. Deus deu a Eva um filho chamado Sete, em substituição a Abel. Sete exemplificou o mesmo tipo de adoração de seu falecido irmão, Abel, porque as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor em conexão com Sete, a forma orgulhosa de adoração de Caim, que aponta para si mesma. A humilde forma de adoração praticada por Abel e Sete clama a Deus. Ai deles! Eles seguiram o caminho de Caim, caíram no erro de Balaão, foram destruídos na rebelião de Corá. Judas 1:11. Não é surpresa, então, que quando Deus precisou de um servo obediente centenas de anos depois, ele escolheu Noé da linhagem de Sete. O legado de Caim era complicado. Por um lado, ele e sua família eram realmente bons em criar novas ideias e maneiras de fazer as coisas. Por outro lado, eles também tinham muitos problemas com brigas e ferimentos aos outros, e parecia piorar com o tempo. Isso se tornou um símbolo do que é ser humano. Uma luta entre nosso potencial para o grande bem e nossa capacidade para o grande mal. Nas gerações após Adão, o mundo se tornou populoso, mas também se encheu de pecado. As pessoas não eram gentis umas com as outras. Elas mentiam, roubavam e até matavam. Neste período, os homens viveram vidas extraordinariamente longas, com suas vidas chegando a centenas de anos. Era uma época diferente, quando a humanidade ainda estava intimamente ligada às suas origens, e o mundo em si era mais jovem e fresco. Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas após Caim e Abel. Com o crescimento de sua família, veio o nascimento da civilização em si. A Bíblia nos diz: Sete viveu 107 anos e gerou a Enos. Gênesis 5:6. À medida que os filhos de Adão e Eva cresciam, eles se casavam e constituíam famílias próprias. A população começou a crescer constantemente. Além de Caim e Abel, Sete era outro filho de Adão, que também tinha descendentes, incluindo Enoque, Matusalém e, finalmente, Noé. Adão, o primeiro homem, viveu até 930 anos. Gênesis 5:5. Set, o filho de Adão, viveu até os 912 anos. Gênesis 5:8. Enoque, filho de Sete e bisneto de Adão, viveu até os 905 anos. Gênesis 5:11. Conforme as gerações passavam, cada homem gerava filhos e os ensinava a maneira de cultivar a terra, cuidar dos animais e, acima de tudo, a se conectar com Deus. Esta linhagem de pessoas era especial. Eles carregavam a semente da primeira união da humanidade com os anjos caídos. Apesar de suas vidas longas e sabedoria profunda, essas pessoas primitivas não eram imunes aos problemas que frequentemente afligem a humanidade: ciúmes, raiva e, às vezes, até violência. No entanto, havia um homem chamado Enoque. Gênesis capítulo 5, nos versículos 21 ao 24, nos fala sobre Enoque. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Noé era um homem justo. No meio deste capítulo obscuro da história humana, havia uma faísca de esperança, um homem chamado Noé. Em Gênesis 6:8 diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. O mundo havia se desviado, mas Noé se destacava como uma luz de esperança, um homem de integridade e fé. Ele era descendente de Adão, através de Sete, Enoque e Matusalém, e viveu em um período em que a maldade estava se espalhando pela terra.
Apesar do ambiente sombrio ao seu redor, Noé se manteve fiel a Deus. A Bíblia o descreve como um homem justo e íntegro, que andava em comunhão com Deus. Noé era um homem de fé, em um mundo cheio de incredulidade e pecado. Ele era um marido amoroso e um pai que ensinava seus filhos a andar nos caminhos do Senhor. Em um mundo onde a corrupção e a violência estavam se tornando comuns, a casa de Noé era um refúgio de retidão. Mesmo quando Deus revelou sua triste decisão de inundar a terra para acabar com a maldade que a assolava, Noé não vacilou em sua fé. Ele entendeu a gravidade da tarefa que tinha pela frente e a aceitou com um coração pesado, mas resoluto. Deus disse: Eis que eu mesmo trago o dilúvio, as águas, sobre a terra, para destruir de debaixo do céu toda a carne em que há espírito de vida. Tudo o que há na terra expirará. Faça uma arca de madeira resinosa, divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Gênesis, capítulo 6, versículos 7 a 14. Deus forneceu a Noé dimensões, projetos e planos muito específicos para a arca. Não era um barco comum, era uma embarcação especial, projetada para salvar as últimas criaturas vivas quando o mundo fosse inundado. A arca seria um lugar seguro para Noé, sua família e os animais durante o dilúvio. Deus também deu a Noé instruções sobre quem e o que trazer para a arca. Sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e as esposas de seus filhos foram instruídos a entrar na arca. Além disso, Deus disse a Noé para trazer 2 de cada ser vivo, macho e fêmea, para preservar suas espécies. Ele também deveria trazer 7 de cada animal limpo e 2 de cada animal imundo. Além disso, Noé deveria trazer 7 aves de cada espécie para preservar suas espécies. Noé fez tudo exatamente como Deus havia ordenado a ele. Ele começou a tarefa monumental de construir a arca, apesar das zombarias e dúvidas daqueles ao seu redor. O dilúvio. O dilúvio é um dos eventos mais conhecidos da Bíblia. Deus enviou chuva incessante sobre a terra por 40 dias e 40 noites, inundando tudo e destruindo toda a vida, exceto o que estava na arca de Noé. O dilúvio foi um julgamento divino sobre a maldade e a corrupção que haviam se espalhado pela terra. A água cobriu as montanhas, e todas as criaturas terrestres foram exterminadas. Noé, sua família e os animais que estavam na arca sobreviveram ao dilúvio. A Bíblia descreve o dilúvio como uma catástrofe global que transformou a paisagem da terra. Quando a chuva finalmente parou e as águas começaram a recuar, a arca pousou no Monte Ararat, e Noé e sua família saíram com os animais para repovoar a terra. Deus fez uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir toda a vida na terra com um dilúvio. Como sinal dessa aliança, Deus colocou um arco-íris no céu. O arco-íris serve como um lembrete do compromisso de Deus com a humanidade, e como um símbolo de sua graça e misericórdia. Noé, sua família e os animais deixaram a arca e começaram a repovoar a terra. O dilúvio marcou o início de uma nova era na história da humanidade. Noé se tornou o pai de muitas nações, e seus descendentes se espalharam pelo mundo. A história de Noé e o dilúvio é uma lembrança da justiça de Deus contra o pecado, mas também de sua graça e misericórdia em preservar a humanidade. É uma história de fé, obediência e esperança, em meio à destruição. E este é um resumo dos eventos antes do dilúvio, conforme descrito nos primeiros capítulos da Bíblia, particularmente no livro de Gênesis. É uma história de pecado, julgamento divino, preservação da vida e renovação da terra. Esses eventos tiveram um impacto duradouro na história da humanidade e continuam a ser uma parte importante da tradição religiosa e cultural de muitas pessoas em todo o mundo. A lição que tiramos da história de Noé e do grande dilúvio é que não importa quantas tempestades venham, o Senhor sempre será a nossa salvação. Noé passou por muitas dificuldades, mas no final, ele foi salvo por Deus. Somos salvos por meio da nossa fé, através das nossas experiências,
quando nos aproximamos do reino de Deus. E se você gosta de conhecer os personagens da Bíblia e suas histórias, já tem aqui no canal o primeiro vídeo dessa nova série de histórias bíblicas que começamos. Então entra agora e assista o vídeo sobre os últimos momentos de Jesus aqui na Terra. E se inscreva no nosso canal e ative todas as notificações para não perder os próximos vídeos. Que Deus te abençoe.